Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui mais um domingo para louvar ao Senhor. E hoje está um dia maravilhoso, não é isso? Nós passamos aí uns 3 dias frios, nublado, e hoje realmente o dia está um dia clássico, um dia maravilhoso para que nós possamos louvar a Deus, para estarmos na Sua presença, para ouvir a Sua palavra. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento na Tua presença, Pai. Graças te rendemos, aleluia te damos, Pai, por esta manhã. Seja entre nós, Pai. Venha com Teu Espírito sobre nós, Pai. Nós te pedimos. Que o Senhor esteja aqui entre nós, Pai, com o Teu Espírito Santo. Nós te pedimos e fale para nós aquilo que o Senhor tem para nos falar, Senhor. Obrigado por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitos de vocês gostam de ter títulos, né? E tem aí uma pergunta. Claro que essa pergunta, eu acho que ela está meio aberta, né? Você está preparado? Preparado para quê? Essa é a pergunta que você fez, né? Eu acho que todos estão fazendo, mas preparado para quê? Então, vou falar para você. Pensa no que é mais importante para você estar preparado. Será que é para votar daqui a 2 semanas? Pode ser. Será que é porque você vai receber um novo emprego, então você está preparado? Ou será que você vai comprar um carro novo? Você está preparado? Ficou uma pergunta em aberto. Essa pergunta estaria aberta se fosse eu que estivesse perguntando para vocês. Mas agora eu vou fazer o seguinte: não sou eu que estou perguntando. Cristo está perguntando para você: você está preparado? Aí acho que muda um pouco o conteúdo daquilo que eu vou responder. Esse aqui eu aponto para vocês, é? Não. Eu aponto para a tela, ela muda, não muda? Ela não quer mudar. Mas também eu não liguei, né? Espera aí. Mas assim mesmo... então. Continua a pergunta aí. Você está preparado? Agora não sou eu que estou perguntando. É Cristo que está perguntando para você. Cada um aqui. Preparado para quê? De novo vem essa pergunta, né? Para que eu estou preparado? Então, essa é a pergunta. Para quando Cristo vai voltar? Será que nós estamos de fato preparados para isso? Eu sei que muita gente fala, Cristo vai voltar, já está voltando. Ou, tomara que Cristo volte o mais breve possível. A gente muitas vezes, andando na estrada, tem aquela frase assim, né? Prepara-te, Cristo vai voltar. Eu acho que é uma igreja, acho que deve ser a Assembleia de Deus que tinha assim, a gente via na estrada muitas vezes escrito em pedras, uma placa escrito: prepara-te, Cristo vai voltar. Então é essa pergunta que eu estou fazendo, ou que Cristo está fazendo. Você está preparado, de fato,
Porque, na maioria das vezes, o que a gente tem notado é que nós falamos, mas eu estou preparado sim. A gente fala da boca para fora, né? Mas, se chegar esse tempo de fato, será que eu estarei preparado de fato? Vou estar consciente disso? Bom, então agora vamos mudar um pouco aí Quando a gente está perdido, por exemplo, no trânsito, você recorre a quê? Quando está perdido no trânsito? Hoje é fácil, né? Eu pego aqui, já fala, Waze, pumba. Resolvo isso aí em 2 tempos. Então, quando a gente está preparado no trânsito, é fácil. Ou quando eu estou perdido, eu uso uma bússola. Vocês já tiveram a curiosidade de usar uma bússola na vida? Se eu perguntar para você, olha, você se perdeu aí na Serra do Mar, você só tem uma bússola, como é que será que eu vou me orientar? Ou hoje aqui, nesse momento, olhando para o sol aqui, vocês sabem onde é o norte? Sabe? Opa, o Itano disse que já sabe, está vendo? Tem gente que sabe. Mas tem gente que não sabe. Então eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês estiverem perdidos, os pescadores que às vezes vai lá no rio e perde o rumo, não sabe para que lado vai mais, o barco quebrou, sei lá o que aconteceu, o motor. Ou às vezes eu estou na Serra do Mar, fui acampar e me perdi, não sei para que lado é o norte ou o sul. Eu vou, se tiver sol, então vocês têm que torcer para ter sol, né? É simples. Você pega a mão direita, aponta para onde nasce o sol. A sua frente seria o norte. As suas costas é o sul. Então, por exemplo, se eu perguntar onde está o norte, se eu disse que lá nasce o sol, está nascendo lá, o norte está para cá. Então, essa igreja tem face sul. Se um dia você for comprar um imóvel, você fala assim, que lado é face norte, é face sul? É importante, né, isso aí, quando você vai comprar um apartamento, se bate mais o sol e tal. Face norte, bate mais sol. Então, normalmente, os apartamentos que viram para a face norte têm mais valor, ou são mais valorizados. Então, está aí uma forma simples. E o GPS, o Waze, é baseado exatamente naquilo que vocês estão vendo aí. É baseado numa bússola, e a bússola, vocês sabem como funciona uma bússola? Agora é uma pergunta mais complicada, né? Eu também não sabia, então fui ver. A bússola, ela se baseia em ondas magnéticas. Toda esfera que tem eletricidade, e a Terra ela é como uma esfera, no centro tem o magma, que é uma temperatura acima de 1000, sei lá quantos graus. Aquilo é um líquido cheio de metais ferventes, e aquilo cria íons em movimento. Esses íons em movimento causam esses campos magnéticos. E esses campos magnéticos é que vai fazer com que a sua bússola imantada, ela aponte sempre para um lado. E uma curiosidade que é o seguinte: o campo magnético da Terra, o chamado norte magnético, ele aponta para o polo sul. Ou seja, o polo magnético da Terra, ela está próximo do polo geográfico, que é o polo sul. Então, vamos lá. Ou seja,
o polo magnético está aqui e o polo sul geográfico aqui. Então, quer dizer, ao contrário? Isso normalmente é ao contrário. Mas foi feita uma convenção que, a partir de então, mesmo que a sua bússola aponte para cá, seria essa a posição, porém foi convencionado que todo o polo norte, independente, seria para a região norte. Então, quando você vê a bússola aponta para o polo sul, só que você automaticamente faz essa translocação e a bússola vai apontar como se fosse para o polo norte. Isso é convenção. É uma coisa estranha isso, né? Mas então, quando nós estamos perdidos geograficamente, nós recorremos uma bússola, ou para o sol, que seria uma coisa para que nós nos localizássemos. Mas, quando a gente está perdido na vida, para quem que a gente recorre? Não adianta recorrer para o Waze, né? Só tem um lugar para a gente recorrer, um polo, um norte para a nossa vida. É Cristo. Então, assim como nós recorremos quando estamos perdidos no trânsito, quando nós estamos perdidos na vida, nós devemos recorrer a um só Deus, um só Espírito, um só Cristo. Portanto, se você estiver perdido, aponte para Deus. E o texto que nós vamos ler hoje, ele está em Mateus 24. Quem tiver a Bíblia pode acompanhar, pode ser na versão que você mais gosta. Então vamos lá. 24, de 6 a 14. Eu vou fazer a leitura e vou fazer então alguns comentários. Então, Mateus 24, de 6 a 8, diz assim. Eu vou fazer assim só para a gente ter uma ideia de como é o momento que isso foi falado. Então, Cristo estava com seus discípulos e ele tinha saído do templo, da sinagoga, e ele tinha se dirigido então para o Monte das Oliveiras, e lá ele começou a conversar com os seus discípulos. E saiu essa palavra que diz assim, Mateus 24, 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, nós estamos vivendo agora rumores e vivendo uma guerra. Muita gente falou, não, essa guerra é o prenúncio do fim. Nós estamos vivendo a guerra da Ucrânia, que ainda não acabou. Passamos pela guerra do Afeganistão, pela Síria, mais há algum tempo atrás, guerra do Vietnã, Segunda Guerra, e passamos muitas guerras. Mas aqui diz, não é o fim, mas ainda não é o fim. Então, quem estava muito preocupado, pode dar uma despreocupadinha, né? Mas não é para falar, então está tudo bem. Não, vamos para frente. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo isso também, não estamos? Já estão falando que por causa da guerra, por causa da pandemia, a economia em muitos lugares estão tendo problemas. O Brasil
graças a Deus, nós não estamos vivendo ainda esse tempo, mas tem países que estão sofrendo muito mais que a gente, com inflação altíssima, e que está passando por isso. Fomes, brigas internas. Nós estamos tendo uma briga, entre aspas, internas aqui no nosso país. Fomes, terremotos, a gente ouve falar. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, ainda não é o fim. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Opa! Será que nós estamos vivendo isso aqui no nosso país? Eu creio que ainda não. Mas tem lugares que já se vive isso. Por exemplo, na Coreia do Norte, a coisa lá é complicada. Lá não se pode reunir como nós estamos reunidos aqui. Não se pode falar de Cristo, não se pode ler a Bíblia. E lá, conta-se até que as pessoas, quando recebem uma Bíblia, eu pego a minha Bíblia, está aqui, eu vou pegar o livro de Gênesis, vou rasgar aqui Gênesis, vou dar para um irmão, vou pegar Números e o capítulo, todo o livro de Números, distribuo para outros, e assim eu pego a minha Bíblia inteira e distribuo assim para os irmãos da fé, para que cada um fique com um pedaço da Bíblia. Porque se alguém pegar uma das pessoas, pelo menos ele perde só aquele trecho, ele não vai perder a Bíblia inteira. Imagine você viver num país desse jeito. E também outro dia eu vi uma reportagem que dizia assim, que os irmãos da Coreia do Sul, que é um país que realmente teve um reavivamento muito grande cristão há uns tempos, e é um país que crê muito e lê muito. Eles dizem que eles têm um lugar que é a corrente marítima, vai do sul e vai lá para o norte. Então, o que eles fazem? Diz que eles pegam um pet, por exemplo, enche de arroz e colocam também uma palavra ou uma parte da Bíblia dentro daquilo, fecha bem, jogam aquela corrente, vai e levam lá para o norte. E algumas pessoas da Coreia do Norte recebem isso. E é uma forma de eles terem alimento e terem um pouco da palavra de Cristo. Eu acho que ainda nós não chegamos no nosso país a esse ponto. Não sei se um dia a gente vai chegar. Isso eu não sei, mas ainda nós não estamos vivendo isso. E diz mais a palavra: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É isso mesmo. Nesses países em que é proibido fazer o culto, você é assim, olha, se você for lá e sabe que o teu vizinho aqui está cultuando, está orando, ele lê, se eu for lá na polícia central deles e dedar, ou seja, falar, o meu vizinho está cultuando, ele vai ganhar pontos e você será preso. Então haverá escândalos, traições, ódios uns aos outros, perseguições. Nós ainda não vivemos isso. E nessa fase, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa é uma verdade. Por quê? Nas dificuldades começam a levantar pessoas que se julgam os salvadores da pátria.
Então muitos levantarão, e muitos serão os falsos profetas. Só para relembrar um pouco essa dificuldade que eu falei da Bíblia, eu gostaria de saber, por exemplo, que eu acho que uma boa parte de vocês tem mais que uma Bíblia em casa. Pelo menos uma deve ter. No celular, no tablet, e assim vai. E tem pessoas que têm várias, né? A Bíblia de estudo disso, a Bíblia de estudo de não sei quem, e assim vai. John Wesley, essa aqui é do Harry, de Harry Stud Bible. E assim a gente tem. Eu acho que tem muita gente que tem várias versões da Bíblia. Tem uns que tem NVI, outro NVT, e coisas assim. Então tem gente que tem coleções de Bíblias. Mas é que a gente tem essa facilidade. E graças a Deus, não é isso? Vamos em frente. E aqui diz mais. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, as brigas, as dissensões, a falta de fé, o amor se esfriará de quase todos. Alguns falam assim, olha, depois da pandemia parece que o amor ficou mais frio. Por quê? Porque a gente fica distante, né? Então, quando você vai lá no Zap, você manda coraçãozinho assim, né? Você faz assim, assim. Essa é a sua demonstração de amor. Ficou desse jeito? Parece que ficou. E as coisas parecem que ficaram assim e está tudo certo. Mas aqui diz que vai ser bem pior. Não vai ser tão assim. Não é só no Zap que vai ter problema. Vai ser... a coisa vai ficar feia. Porém, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, perseverar até o fim não é fácil não, viu? Vai vir perseguição, vai vir morte, vai ter invasões, destruições, eu não sei como é que será isso. E diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, estou tranquilo, né? Na China e na Coreia, ainda não foi muito pregado. Então, tem um tempo, né? Pode ser, não é? Ainda ele não foi totalmente pregado. Este evangelho, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. De fato, no meu modo de entender, ainda ele não foi totalmente pregado. Mas vamos em frente. Porque, então vamos lá. Travou aqui de novo. Aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, ele está dizendo, olha, tudo bem, não foi pregado, mas vocês se cuidem, porque o dia que eu chegar vai ser assim, olha. Vai ser vapt. Mas o senhor disse que ia ter um tempo. Vai ser como um raio, um relâmpago. Ou, como dizem outros textos, será como o ladrão que vem de noite, porque o ladrão não avisa quando vem. E o relâmpago, quando vier,
não vai avisar ninguém. É como a gente vê a tempestade, né? Quando você viu o brilho, quando você viu o brilho, já caiu. Depois você vai ver o estrondo dali a alguns segundos, porque até o som chegar, passou. Mas aquilo já foi. Vai ser assim. Então, fica aquela pergunta: você está preparado? Mas ainda, você disse agora há pouco que o tempo ainda não chegou. Não chegou de acordo com o que está escrito, mas ele diz. Isso não foi eu que estou dizendo, é a palavra e é Cristo quem disse. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aqui tem um verso que eu vou voltar daqui a pouco. Que ele está falando do fim, que vai acontecer isso. De repente tem um verso que diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Em outras diz, aí se ajuntarão as águias. Eu vou voltar nesse texto aí, viu, nesse versículo. Mas é um versículo meio estranho, né? Eu não sei se vocês entenderam o que está escrito aí. Eu, pessoalmente, quando eu li, e eu já li várias vezes, sempre me fica aquilo na cabeça. Então, um dia, eu resolvi falar, eu vou estudar esse texto aí. Eu vou atrás do que dizem os que entendem, os teólogos. Mas vamos seguir, depois eu volto. Vai pensando aí o que você está pensando sobre esse versículo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Não vai ser que nem um dia como hoje, não. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Bom, aí já é o fim, né? Eu nem sei como é que será esse dia, mas vocês imaginam como deve ser. E eu gostaria de complementar esse texto vou pular alguns e vou passar para 24, 30, 31, não vou pular, nós vamos continuar. E por se multiplicar a iniquidade, aqui eu estou voltando, espera aí. Aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Eu também não consigo imaginar isso aí, não. Imagine, de repente, todo mundo vai ver isso. Às vezes eu fico pensando, será que nós vamos ver como nós vemos na internet? Todo mundo vai ver e falar, nossa, está acontecendo isso em tal lugar, nossa. Vocês se lembram do dia 11 de setembro? Era mais ou menos umas 11 horas da manhã. De repente, não sei, começou um zum, falando, vai lá assistir na televisão, tem uma coisa estrondosa acontecendo, eu não sei se aquilo é verdade, se é montagem. E de repente você liga a televisão, você fica olhando, vem um avião e entra na torre gêmea, você fala, nossa, o que é isso? E de repente você estava assistindo e aquela torre desaba tudo. Aquela fumaça, mas isso é ao vivo? É ao vivo. Está acontecendo agora. Eu imagino que vai ser uma coisa desse jeito. O que está acontecendo? Olha, não sei, está uma coisa estranha aí, nossa. Eu não imagino como vai ser. Mas eu imagino que vai ser uma coisa assim, que a gente vai ficar assustado, quem estiver presente. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta. Imagina, vai ser
um som que eu não imagino. Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu também não imagino, mas diz ali, olha. Os quais reunirão os seus escolhidos. Aí vem a pergunta de novo. Você está preparado? Será que você vai estar naquele grupo que está lá? Os seus escolhidos? E vai ter um barulho dos anjos com um grande clangor de trombeta. Clangor é uma palavra que a gente não costuma ouvir, né? Mas eu imagino que deve ser uma barulheira. Imagine uma coisa tocando os céus. Eu não imagino, não consigo imaginar, mas deve ser uma coisa fantástica. E vai acontecer. E diz assim: reunirão os seus escolhidos. E eu, onde eu vou estar, será? A pergunta que eu faço é para cada um de vocês. A gente sempre fala para o teu irmão do lado aí, né? Fala para o teu irmão. Aqui não. Aqui não é para falar para o irmão do lado, não. Aqui é para falar para cada um. Cada um faça a sua pergunta. Eu estou preparado? Para onde eu vou nesse dia? Ah, mas isso é daqui. Você acabou de falar que isso ainda não vai ser nos nossos tempos. Então vou voltar naquele texto. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu também não entendi. Aliás, os teólogos também não sabem dizer ao certo o que quer dizer isso. Alguns dizem assim, olha, isso aí é o seguinte, voltando lá, quando Cristo estava saindo do templo, ele foi para o Monte das Oliveiras, naquele tempo havia o domínio romano sobre aquela região de Jerusalém. Então isso quer dizer o seguinte, aí se ajuntarão os abutres ou as águias. No escudo romano, o desenho que tem é a águia. Então eles falam, isso aí quer dizer o seguinte, que os romanos destruirão Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso é uma interpretação de algum grupo de teólogos. Mas será que é isso mesmo? Eu não sei. Esse é um mistério que eu vou dizer. Alguns mistérios são de Deus, alguns mistérios cabem ao homem saber. Esse é um mistério que nem os teólogos sabem. Alguns falam isso, outros falam o seguinte, olha, isso aí quer dizer o seguinte, que depois que os romanos destruíram Jerusalém, a cidade, dominaram tudo e destruíram o templo, ficaram vários cadáveres dos judeus lá, e isso representa então essa visão, porque isso aconteceu depois de Cristo, 70 anos depois da passagem de Cristo. Bom, isso é uma teologia, isso se chama hermenêutica, exegese, e coisas assim, e que eu nem vou entrar no mérito da questão, porque são coisas que não cabem ao homem saber. Mas, quando eu li esse texto, me veio a seguinte história. Nesse mês de agosto, eu perdi 3 colegas. 3 pessoas que eram do meu conhecimento. O primeiro deles foi uma semana atrás da outra no mês de agosto. Eu vou contar essa história. O primeiro deles foi um colega de turma, que nós estudamos residência junto, éramos amigos. Até hoje a gente se cruzava, trabalhava e tal. Ele tinha praticamente a mesma idade que eu.
E ele estava bem, estava trabalhando e tal. E falou, olha, eu vou fazer um procedimento cirúrgico, semana que vem eu volto aí, tá? Bom, ele foi, fez, estava tudo bem. Era uma sexta-feira. Operou, fez uma pequena operação, sexta-feira de tarde. 10, 11 horas da noite, o colega que operou passou. Falou, você está bem e tal, amanhã eu passo aí, te dou alta de manhã. Você vai para cá. Mais um caso resolvido. Chegou 3 horas da manhã, ele teve uma embolia maciça, não sei o que foi isso. E pumba, parou. Foi embora. Faleceu naquele dia, naquela noite. Ele que nunca esperava isso. Ele não esperava. E foi. Mas ele tinha a sua idade, ele já era meio velho, né? Mas ninguém esperava, né? Nem eu. Um outro caso. Uma semana depois, um ex-professor meu, que também é ex-professor, logicamente, mais de idade, mas estava bem também. E de repente, pumba, infarto e partiu. Bom, era mais velho que você, cara. Pô, você quer o quê? Pois é. Mas ninguém esperava. E o terceiro caso, esse é mais dramático. Um colega nosso lá da faculdade, acho que vocês ouviram até o caso dele, foi aqui no Alto de Pinheiros. Ele foi buscar o filho às 11 horas, às 10h30, 11 da noite, num shopping, não sei onde eles estavam. Tá. Parou no farol e vocês sabem o que aconteceu. Um colega meu que era muito chegado e foi ter que ir lá no IML, ele falou, olha, a bala entrou aqui, saiu aqui. Quase que pegou o filho que estava do lado. 54 anos. Aí é jovem, né? E foi. E ninguém esperava. Isso me vem essa palavra. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que seriam esses abutres? Seriam abutres ou águias? Umas palavras dizem que é águia. Não sei na sua versão o que quer dizer, se é águia, se é abutre. Aí me veio o seguinte, o cadáver é o cadáver. Agora, será que serão as águias que vão me levar ou será que são os abutres que vão me comer? Não sei. Mas essa palavra cabe bem. Porque quando chega o nosso tempo, se Cristo vai voltar ou não vai voltar, meu tempo acabou. Meu tempo acabou. Mas foi do dia, foi do dia para a noite. Todos eles estavam bem. E, por incrível que pareça, os 3 foram sexta e na outra sexta. Ou seja, terminou o dia da sexta-feira, eles estavam bem praticamente. No sábado de manhã já não estavam mais aqui. É isso. Essa é a nossa vida. Aí a gente vai mais para frente, né? Eu não sei que interpretação cabe aí, mas é isso. Não sei se os teólogos estão corretos, ou se quer dizer isso mesmo, ou quer dizer isso que eu estou falando. Não estou dizendo que a minha versão é correta. Mas
onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Porque essa palavra, ela está assim, jogada no meio dessa descrição. E fica essa palavra para qualquer um pensar. Não sei se dá tempo, está meio adiantado, mas vou contar um fato. Algum de vocês já tiveram a sensação de morte iminente na vida? Já passaram por um momento, acho que eu vou morrer. Já passaram por isso? Alguém já foi hospitalizado, ficou na UTI, entubado, tal, e naquele momento baixou, acho que eu vou morrer. Será que isso já aconteceu com algum? Se não aconteceu, eu vou contar uma história. Gauri está aí, ela é minha irmã, ela vai dizer, é verdade o que ele está falando. Quando eu tinha 11, 12 anos, nós fomos fazer ir na praia, para farofada. Foi a família. Naquele tempo, a família tinha os irmãos e tal. Nós somos em 10 pessoas, mais ou menos, 2 Fusca. Isso faz tempo, eu tinha 11 anos, né? Aí fala, vamos para a praia. Opa, era uma festa. Nossa, imagina, você há tanto tempo, ir na praia era uma alegria que não tinha tamanho. Você ficava curtindo a semana inteira. Aí nós fomos na praia de Pernambuco, no Guarujá, uma praia que até hoje é uma praia chique, né? A gente foi lá, farofada foi lá. Bom, naquele dia eu estava dentro d'água e vou falar o seguinte. Eu estava com água, eu era menor que eu sou pequeno, mas eu era menor ainda. A água batia aqui, é verdade, não é mentira não. Não estava lá no fundão, nadando, não. Eu estava com água aqui. De repente, subiu. Veio uma maré, não sei o que aconteceu, subiu tudo. Eu falei, o que aconteceu, né? Subiu, quando eu vi, não dava mais pé. E eu lembro que eu olhei para a praia assim, eu vi umas pedras, e as pedras foram ficando pequenas. Falei, nossa, estou sendo arrastado lá para o fundo. O que você tem que fazer? Você sabe nadar? Eu sei nadar um pouco, eu era do interior, né? Aprendi a nadar nos rios, nos lagos que tinha lá, mas nunca no mar, que no mar é totalmente diferente. Pensei, vou nadar, né? Vai. Só que não dava para nadar, porque quanto mais você parecia que ia para lá, você se afasta. Falei, nossa. Chegou uma hora que começou a bater o cansaço. E eu vendo que, falei, nossa, preciso sair daqui, vou afogar, né? E nessa hora, tem um momento que bate o cansaço, você fala, olha, não vai dar mais. Não vai dar mais. Boia, fica de costa, mas não dá, estou cansado. Daí, passa um filme na sua cabeça, é estranho isso aí. E eu já conversei com pessoas que tiveram experiência de morte iminente, todos contam essa mesma história. Eles dizem o seguinte, olha, passa um filme na sua cabeça, você vê sua mãe, seu pai, sua família, todos, professores, amigos, passa como se fosse um filme super rápido, e de repente aquilo te dá um sossego. Parece que falou, é a despedida. Eu tive essa sensação. Falei, eu vou partir. Eu tinha 11, 12 anos, não tinha esse negócio de salvação, nem sabia. Eu vim aqui no bosque, eu era juvenil. A gente falava, eu acho que eu sou salvo, não sei. Eu creio. Tinha 11 anos, 12 anos também. Coitado, não tem que ter obrigação, né? Mas eu falei, vou partir. Mas aí uma coisa incrível, eu via um casal, mas lá longe. E desse casal, um rapaz lá, não sei se era, eu nem me lembro hoje quem foi, nem sei quem seja. Ele veio nadando. Olha, aquilo eu acho que foi um anjo que Deus mandou, porque
A pessoa veio nadando, mas distante, então ele devia ser um bom nadador, porque, sinceramente, eu naquela situação, eu falei, não vai dar, meu. Se você não tem experiência de nadar, não vai querer salvar, porque sabe que no desespero, quem está morrendo afogado, ele abraça o outro que vem e vai os dois juntos, né? Isso é descrito, é verdade mesmo. Tanto é que quem vai salvar, diz que se o cara começar a desesperar, você tem que dar um soco no queixo, deixar ele meio zonzo e daí catar ele e sair. Mas você tem que ser um cara preparado. E ele veio. E quando ele chegou perto de mim, ele chegou assim, uma distância de 1 metro, ele falou, você sabe nadar? Eu falei, sei, né? Sei, mas já estava meio assim. Ele falou, olha, eu vou te empurrar, você vai bater e nós vamos para lá. Vai batendo os pés, a mão, do jeito que der. Eu lembro que ele gritou assim para mim. E eu naquele último, é a última arrancada que eu vou dar, né? Porque não dava mais, mas mais um pouco sempre dá. Sempre no desespero tem mais uma esfolegada. E foi assim que eu saí. Se não tivesse esse moço lá, eu não estava aqui hoje. Com certeza eu não estaria aqui hoje. Claro que eu acho que Deus sabe e está no controle e sabe o que faz. Então, é isso. São experiências que a gente tem, que a vida da gente é por um fio. Eu não sei, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei onde eu estou. Então, aí vem o seguinte, está ali dizendo Mateus 4,17, é antes dessa passagem, mas... Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que eu quero dizer é isso. O que eu gostaria que vocês entendessem é isso. Arrependam-se do seu passado e da sua vida de cada um, sabe? Mas eu já sou arrependido, eu já confessei. A gente pensa que... Mas quando você é confrontado na hora H, você vai dizer, eu não estou preparado. Você está preparado? Olha, não quero estar no lugar, não estou respondendo por ninguém. A gente fala da boca para fora, eu estou preparado. Mas no fundo, meu amigo, quando bate a coisa, você vai dizer, não estou não. E eu vou contar aqui uma parábola que Cristo contou, vocês não precisam abrir, está em Lucas 12, que diz assim, é a história do homem rico, né? Que ele chegou e falou, os meus negócios estão indo 300%, eu ganhei muito, minha terra produziu meu silo, eu vou fazer o seguinte, é tanta coisa que eu tenho que guardar, que eu vou destruir aquele silo e vou construir os maiores e vou encher de toda essa alimentação que as minhas terras conseguiram. E vou viver, vou ficar tranquilo, vou viver bem. E vou comer, vou beber, vou passear, fazer de tudo. E diz a parábola assim, é tolo, porque nessa noite vou pedir a sua alma, disse Deus para ele. É assim o dia de cada um, o nosso dia. Porque, olha, está escrito ali, Hebreus 9:17. E é assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Porque tem gente que fala, não, você morre, mas depois se alguém fizer um monte de oração, você vai melhorando. Balela, está escrito lá, olha. Não, mas eu disse que você vai vir sobre outra forma e você vai melhorando, e um dia você vai alcançar lá, sei lá onde que você vai alcançar.
Está escrito lá. É assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O juízo é, o cadáver está lá, será que virão águias? Será que virão abutres para te levar? Eu espero que sejam águias para você voar alto, né? Então a gente tem que voltar e recordar alguns pontos. Arrependimentos. Nós estudamos aí várias vezes, 2 Crônicas 7, 14. Aqui nessas manhãs, todas as vezes são repetidos esses versos. Se humilhar, se me buscar, converter dos meus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. E ali no Joel 2, 12 e 13 diz, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem os seus corações e não as roupas. Ou seja, não adianta eu fazer sacrifício. Ah, não, vou andar de joelho dali até aqui, vou subir aqui, não adianta. Ele diz, rasguem os seus corações, arrependam-se. O que ele quer dizer é isso? Você está preparado? Nós estamos preparados? É preciso estar preparado, porque ele pode vir como um relâmpago. Pode ser que Cristo volte. Se ele voltar, aleluia. Mas se ele não voltar, eu posso encontrar com os abutres ou com as águias por aí. Porque nós temos apenas 2 caminhos. Confessar os nossos pecados, arrepender e aceitar que Cristo fez tudo isso por nós. É isso que a gente gostaria de falar. E para tentar caminhar para finalizar esta palavra, eu gostaria de citar o que está escrito em Oséias 6 e que repete em Mateus 9, 13. Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Holocaustos aí quer dizer também sacrifícios. Ele não quer que você faça sacrifício, porque sacrifício ele já fez. Mateus 9,13 diz, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Arrependimento, essa é a palavra. E para terminar, eu vou deixar para vocês esse último verso. Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, para que você esteja preparado para o dia que ele voltar, ou para o dia que você encontrar com as águias ou com os abutres. É isso. Então, a palavra de hoje seria isso. Arrependei. E seja um arrependimento do fundo do coração, um arrependimento de transformação. Não aquilo, eu arrependi, estou arrependido. Não. Esteja preparado. Lembra, pode ser hoje. Não estou colocando medo na vida de cada um, não. Estou falando uma verdade, uma realidade. Porque isso é assim. A vida é uma coisa que a gente vai dizer assim, eu não entendo.
Mas o Senhor sabe o que cada um de nós, que Ele tem para cada um de nós. Então, o que eu quero dizer é, arrependam-se enquanto é tempo. E com isso daí vocês dirão, e sejam então batizados em nome de Cristo, e aí receberão o dom do Espírito Santo. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que cada um aqui fizesse a sua oração de arrependimento. Fala, olha, eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero mudança, eu quero transformação. Eu não quero apenas emoção. Eu quero transformação, mudança verdadeira. Vamos ter um minuto de oração. E eu gostaria que, se o grupo de louvor tivesse aí, pudesse fazer uma música de fundo, por favor. Enquanto eles tocam, vamos orar cada um, porque aqui é cada um com Cristo. É você e Deus. É você perante Ele, seja transparente. Fala tudo aquilo que você tem nas suas mazelas. E fala ao Senhor, está aí. Leva para mim, leva por mim, porque o sacrifício Ele já fez. Ele não quer que você faça sacrifício, apenas arrependam-se. Apenas arrependam-se. Vamos orando, cada um fazendo a sua oração de arrependimento, de transformação, de realmente, Senhor, eu estou aqui preparado. Eu já estou preparado, Senhor. Prepara-me, Senhor. Eu gostaria que fosse essa a sua oração. Sonda o meu coração, como diz o salmista. Sonda o meu coração e vede aquilo que não te agrada, Senhor. Venha sobre mim o teu Espírito e lava-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Pai. E seja sobre nós, Pai, nesse momento. Obrigado por esta palavra, Pai. Que nós sejamos capazes de arrepender-nos daquilo que nós somos e daquilo que nós fizemos. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor não quer que você faça um esforço, mas apenas que você se arrependa e coloque perante Deus aquilo que está te incomodando, aquilo que está te amarrando, aquilo que está deixando você não estar perante Cristo totalmente desnudo. Eu estou aqui do jeito que eu sou, Senhor. Estou totalmente desnudo, estou da maneira que eu sou. E sonda, Senhor, o meu coração. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, Senhor, que o Senhor está presente aqui entre nós. Obrigado pelo Teu Espírito que esteve aqui, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai. E, Senhor, fazei com que cada um aqui, Senhor, saia hoje com o coração cheio do Teu Espírito, Pai. Cheio, porque nós deixamos aqui tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Tudo aquilo que me amarrava, tudo aquilo que me deixava constrangido, Pai. Ó Deus poderoso, venha sobre cada um aqui, Pai. Visita, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos para o dia do Teu encontro, Pai. Nós não sabemos quando, mas o Senhor sabe, Pai. E deixa-nos preparado a cada um, Senhor, para esse momento, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Enche o nosso coração, Pai. Nós te pedimos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Podem se assentar.
se tem avisos hoje. Quem poderia, a pastora Beth, poderia dar a bênção final então, pastora, por favor? Isso. Eu vou pedir para você subir aqui. Você sobe aqui que eu vou descer. Não precisa descer, fica aí. Tá bom. Vamos ficar em pé. Estenda a tua mão. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a companhia, a presença dEle, o amor de Deus Pai, você receba e viva como filho amado que é. A comunhão, a direção, a orientação, o quebrantar do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma semana de bênção.